Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Nemer Caldeira Brant. Eu presido o Centro de Direito Internacional com sede em Belo Horizonte. É com muita alegria que eu saúdo a todos os presentes, saúdo igualmente os professores internacionais e nacionais que irão estar conosco durante essas 2 semanas, durante o 16º curso de Direito Internacional. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse curso foi todo desenhado num novo modelo online. Nós já estamos aí no 16º curso desse gênero. Ele foi totalmente adaptado às novas circunstâncias, o que, de certa forma, permitiu também uma extensão do número de participantes, de professores internacionais e nacionais participantes. Temos este ano 19 grandes nomes do direito internacional que estarão presentes conosco durante essas 2 semanas. Num primeiro momento, portanto, eu gostaria de agradecer a todos os professores que colaboraram conosco, que estarão conosco nesse período, com palestras muito interessantes sobre temas dos mais variados do direito internacional. A todos eles, o meu muito obrigado. Em segundo lugar, saúdo e agradeço também aos alunos, aos estudantes que estão participando neste período de julho, conosco durante essas 2 semanas. O nosso também muito obrigado. Esse é um curso que envolve uma grande equipe do Centro de Direito Internacional, a qual eu tenho o imenso orgulho de colaborar e de presidir. Ele é um curso que pretende trazer para o Brasil e para a nossa América Latina o mesmo modelo de cursos que, de forma quase centenária, já é uma tradição nos países europeus e nas principais universidades do mundo. Portanto, para nós uma grande satisfação que tenhamos ele já há mais de uma década no Brasil. O curso de inverno de Direito Internacional, com toda a sua abrangência e extensão, não seria possível de ser realizado igualmente se não fosse a relevante parceria e a confiança e o apoio da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. A ela estendo um caloroso agradecimento e tenho a certeza de que estamos contribuindo juntos para os valores do direito internacional, para os valores dos direitos humanos, para os valores do Estado Democrático de Direito, para os valores da democracia e, com certeza, para a compreensão e construção de um mundo, de um universo internacional mais justo e mais equilibrado. Portanto, agradeço de forma calorosa ao apoio da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Gostaria, portanto, de dar início ao 16º curso de inverno de Direito Internacional, esperando que todos tenhamos 2 semanas de muitas atividades e aprendizado. Um forte abraço a todos. Bom, estamos começando a nossa aula, hoje recebendo o professor Dr. Jorge Miranda, professor Dr. Jorge Manuel Moura Loureiro de Miranda, um grande amigo do Brasil, já esteve aqui várias vezes lecionando. Mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes, que espetáculo, professor. Pois é. E aí, 22 dos 26 estados do Brasil. Olha. Minha avó é mãe do meu pai, era brasileira. Ah, sim, olha, eu não sabia. Pois é, eu tive, já lemos, já estudamos, estudamos o seu livro aqui no Brasil, os alunos de graduação, de mestrado e doutorado, o senhor tem livros publicados aqui no Brasil, e eu fiquei muito honrado com o convite do CEDIM para fazer uma breve apresentação do senhor, antes da sua aula. Então, vou ler apenas aqui alguns pequenas passagens do seu currículo para apresentar aos mais de 700 alunos que estão nos acompanhando agora. O professor Jorge Miranda, ele é presidente do Conselho Científico, foi presidente do Conselho Científico e presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito.
membro eleito do Conselho Geral da Universidade desde 2008, presidente da Assembleia da Faculdade, é um dos fundadores e atual presidente do Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas, né? Professor da Universidade Católica Portuguesa. O professor Jorge Miranda, em 1974, foi membro da Comissão de Elaboração da Lei Eleitoral para a Assembleia Constituinte, né? Importantíssima Constituição Portuguesa, a partir de 1976. Em 1975, 76, foi deputado à Assembleia Constituinte, né, e teve um papel fundamental na elaboração da Constituição Portuguesa de 1976. Em 1976 e entre 1980 e 82, foi deputado à Assembleia da República e interveio ativamente na revisão da Constituição, né, em 1982, da Constituição Portuguesa. De 1976 a 1980 foi membro da Comissão Constitucional, que é o antecedente do Tribunal Constitucional. Em 1986 e 87 presidiu a Comissão de Elaboração do Código Eleitoral. Em 1988 presidiu a Comissão de Igualdade de Acesso a Cargos Públicos por Homens e Mulheres. Em 2005 e 2006, presidiu a Comissão de Elaboração do novo Estatuto do Gestor Público, foi autor do anteprojeto da Constituição de São Tomé e Príncipe e do Timor-Leste e teve intervenção importante nas revisões constitucionais de Moçambique e Guiné-Bissau. Bom, eu não vou ficar lendo mais, eu selecionei alguns pontos, né, de seu grande currículo e da sua grande contribuição para o direito constitucional, né, brasileiro e mundial, né, professor? O senhor, como estudado, né, muito estudado aqui no Brasil, é uma grande honra, uma grande satisfação, né, apresentá-lo, e eu passo, então, a palavra para o senhor, para o seu curso. Grande satisfação, professor. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer este convite, que me honra profundamente. Dizer que, como há pouco referi, sou um grande amigo do Brasil, por ter uma avó brasileira, por conhecer bem o Brasil, ter desde muito pequeno conhecimentos muito rápidos, muito vastos acerca do Brasil e ter tido sempre muita ligação com o Brasil. Ainda hoje tenho parentes no Brasil. Mas, para além disso, eu admiro muito o Brasil. O Brasil é o meu segundo Portugal, está no meu coração profundamente. Profundamente. A última vez em que estive no Brasil foi em setembro do ano passado, 2019. Estive na Bahia, onde já tinha estado 2 ou 3 vezes. Infelizmente, por causa da pandemia que neste momento atravessa Portugal e também o Brasil e quase todo o mundo, as viagens aéreas estão praticamente impedidas e não sei quando voltarei ao Brasil. Mas espero ainda voltar ao Brasil, ter ainda uma relação imediata com a cidade, com a universidade, com pessoas do Brasil. Tenho tido muitos alunos brasileiros no mestrado, no doutorado, e através deles vou mantendo essa ligação. Mas não é a mesma coisa. Diferente é sempre estar no Brasil, viver o Brasil. Agradeço, portanto, repito o convite e passo à minha conferência. Eu não sou propriamente um internacionalista, sou um constitucionalista, mas também tenho obras de direito internacional, entre as quais um curso de direito internacional público publicado no Rio de Janeiro. E, essencialmente, aquilo que eu vou dizer é o que está nesse livro acerca das relações entre o direito internacional e o direito interno. Na primeira parte, focarei aspectos gerais das relações. Na segunda parte, concentrar-me-ei na problemática respeitante a Portugal. Então, se me permitem, vou começar lendo o meu texto. Ao considerar-se a problemática das relações entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna de cada Estado soberano, sublinha-se, é mister distinguir 3 áreas ou grupos de questões. Uma primeira área é das grandes concepções respeitantes à estrutura do direito internacional e à sua conjugação com o direito interno. A do entendimento a dar ao direito internacional com ordem jurídica à sé frente ao direito estatal.
Um segundo domínio tem que ver com o modo de estabelecer a conexão entre as normas de direito de agentes e as normas de direito interno. Tem que ver com as formas e os processos que vão conferir relevância, seja ele qual for, àquelas normas dentro da ordem interna. Refere-se às técnicas possíveis de recepção, de incorporação, de transformação, de adaptação, como quer que se queira, destas ou daquelas normas ou setores de normas jurídicas internacionais na ordem interna do Estado. E uma terceira questão concerne as relações hierárquicas ou funcionais segundo as perspectivas que se sigam entre as normas de direito internacional aplicáveis na ordem interna e as normas de direito interno ou do direito originariamente interno, sejam estas normas de direito constitucional, sejam as de direito ordinário. Eis, portanto, três extratos de problemas. O problema das relações entre direito internacional e direito interno, o problema dos processos técnicos da relevância interna das normas de direito internacional, finalmente o problema da posição recíproca das normas de direito internacional relevantes, recebidos, incorporados, transformados, adaptados à ordem interna, dos provenientes de fontes próprias do direito interno. E são problemas autonomizáveis, mas só até certo ponto, que não é de caráter principalmente teórico ou doutrinal, e segundo o terceiro, de grande interesse prático. Importa ainda aqui ter presente, mais uma vez, a dicotomia direito internacional geral ou comum, direito internacional convencional, ou mesmo a dicotomia direito internacional geral ou comum, direito internacional convencional e direito próprio ou derivado de organizações internacionais. Numa fase mais evoluída do direito internacional, talvez pudesse supor-se que estes três problemas seriam por eles próprios resolvidos através do regime comum, a semelhança do que sucede em Estado Federal, com problemas de relações entre as normas decretadas pela União e as normas estaduais. Apesar dos instantes do século XIX, não é ainda esta a fase em que nos encontramos. O que se verifica é ainda, tal como a respeito das formas de vinculação internacional dos Estados, uma divisão de tarefas ou uma acumulação de princípios de direito internacional com regras peculiares a cada ordenamento interno. As grandes clivagens acerca da primeira questão reconduzem-se habitualmente à contraposição entre dualismo e monismo. Segundo as concepções dualistas, o direito internacional e o direito interno são dois mundos separados, dois sistemas com fundamentos e limites distintos. Nenhuma comunicação direta e imediata existe entre ambos. Uma norma pertencente a um sistema não pode valer, enquanto tal, no interior de outro sistema. Não passa numa postura radical, de mero facto, para este, quando muito o seu conteúdo poderá ser aqui retomado, reproduzido ou transformado, surge então uma nova norma. Esta trilha de pensamento não põe necessariamente em causa a natureza do ordenamento jurídico do direito dos agentes, mas é particularmente enfatizada por aqueles autores que conferem um realce muito grande à soberania do Estado. Do outro prisma, por aqueles autores como Trifon, com a sua autorizada tese, com a sua conhecida tese da Ferrand de Barung, à vontade comum coletiva ao conjunto de Estados, um fundamento do direito internacional que acentua as diferenças estruturais ou as linhas divisórias do direito interno e do direito internacional. Pelo contrário, as correntes monistas, e são muitas e diversas, afirmam a unidade sistemática das normas de direito internacional e das normas de direito interno. Estes ordenamentos são comunicáveis e interrelacionáveis. Um não pode ignorar o outro. Tem de haver meios de relevância recíproca das respectivas fontes. A natureza profunda das normas é idêntica ou semelhante e, aliás, nada impede que normas desta ou daquela origem venham a reger as mesmas situações da vida, as mesmas relações, as mesmas matérias, o que obriga a estabelecer formas de articulação. Admitindo a mútua relevância e a sua assunção numa essência comum, o monismo pode ainda ser em abstrato monismo comprimado de direito interno e monismo comprimado de direito internacional. Este cabe ainda distinguir entre aquilo que usualmente se chama monismo radical e aquilo que se dá o nome do monismo moderado. O monismo comprimado de direito interno acaba por reverter numa forma de negação
do direito internacional por se aproximar muito da orientação doutrinal, hoje completamente ultrapassada, que vê o direito internacional como uma espécie de direito estatal externo. Reconhece a existência de um só universo jurídico, mas quem comanda esse universo jurídico é o direito interno. Em último termo, a vontade dos Estados. O fundamento da unidade do direito internacional encontrar-se-ia no nova direito interno. O humanismo com o primeiro direito internacional reitera com não menor nitidez, pelo contrário, a necessária integração das normas jurídicas internacionais, das normas jurídicas estatais, num todo mais amplo. Unidade, porém, não pode resultar senão do próprio direito internacional, ou da proteção dos seus princípios, ou da projeção dos seus princípios sobre o direito interno. E assim, as normas de direito internacional prevalecem sobre as de direito interno, com quanto modo nessa prevalência seja encarada no plano das consequências práticas, varia bastante. No humanismo radical, e se há qualquer norma de direito interno, inclusive do direito constitucional, só será válido se respeitar as pertinentes normas do direito internacional. Norma fundamental em suma de todo o universo jurídico ou do sistema jurídico complexo é uma norma do direito internacional. Professor Jorge Miranda, os alunos estão pedindo para o senhor falar um pouquinho mais devagar. Tá bom. Obrigado. Peço desculpa. É que o tempo é curto. Não, fique tranquilo. Já numa linha mais mitigada, poderá dizer-se que a relação entre normas de direito interno e normas de direito internacional não se reconduz forçosamente a uma relação de validade. A desconformidade entre a interna e tratado, por exemplo, não acarreta a invalidade da lei, podendo acarretar simplesmente ineficácia ou então a responsabilidade internacional do Estado. Por outra banda, haverá sempre que discernir direito ordinário e direito constitucional. A Constituição do Estado não tem de se conformar com toda e qualquer norma do direito internacional. E, ao invés, é ela que regula o modo como as normas internacionais adquirem relevância ou são recebidas na ordem interna. Agora está melhor? Está melhor. Não é possível hoje discutir e aprofundar esta questão, nem talvez seja importante fazê-lo hoje como há meio século, em face das tendências dos fatores dominantes na vida jurídica internacional, hoje bem conhecidos. Em primeiro lugar, e com poucas exceções, parece clara a adesão que vão obtendo desde há décadas as correntes monistas, e evidentemente o monismo com o primeiro direito internacional, listas teóricos e listas práticos, inclinam-se nesse sentido, quer por razões tiradas da experiência, quer por razões lógicas e de princípio. Conhecem-se as razões. São, sobretudo, o alargamento das matérias objeto da regulamentação pelo direito internacional, o aparecimento do papel crescente das organizações internacionais, a repressão do indivíduo como sujeito de direito internacional, a emanação de normas internacionais que só fazem sentido enquanto aplicáveis na ordem interna, como as constantes das convenções da OIT, das convenções de proteção dos direitos do homem e dos regulamentos da União Europeia. Perante a realidade da vida jurídica internacional, seria impensável negar a interligação sistemática das normas do direito internacional e das normas do direito interno. Em segundo lugar, o direito internacional, doutrina largamente majoritária, pronuncia-se em favor do humanismo moderado, visto que o humanismo absoluto pressuporia um federalismo jurídico sem base, pelo menos no horizonte atual, e que a ser alcançada representaria a convolução do direito internacional num cuido novo e diferente. Em terceiro lugar, por último, para além das divergências académicas, deve ser salientada a necessidade de apreender o primeiro direito internacional em modos algo variados em função dos também muito diversos setores de direitos agentes complexos em expansão nos nossos dias. A relação do direito internacional comum com o direito interno tem de ser um pouco por toda a parte, uniforme e constante. E o primeiro, no aumento do ius cogens, traduz, afinal, o primado do bem comum universal.
Em contrapartida, a relação do direito internacional convencional, o direito das organizações internacionais e das entidades afins com o direito interno tem-se mostrado bastante diversificada. Diversificada por causa dos conteúdos, dos objetivos das próprias normas internacionais e diversificada por causa das legítimas opções constitucionais dos vários Estados. Além disto, quanto a mim, sobressai ainda uma concepção ou pré-compreensão de base o entendimento pluralista do direito que adoto. Por trás do dualismo depara-se no fundo ou na prática o monismo, a exclusividade da ordem jurídica estatal, a recusa da ordem jurídica de cada Estado de tomar por direito a parte do seu o direito internacional. Inversamente, o monismo comprimado do direito internacional postula o pluralismo da ordem jurídica, seu reconhecimento recíproco, sua comunicação, identidade, todas elas no essencial. Existem dois sistemas ou modelos típicos de conferir relevância ou projeção às normas internacionais na ordem interna de qualquer Estado. Em primeiro lugar, sistemas de transformação ou de execução. As normas internacionais só vigoram na ordem interna se convertidas em normas de direito interno. Em segundo lugar, sistemas de recepção ou de recepção automática. Normas internacionais vigoram enquanto tais, interpretadas e integradas de acordo com os critérios de direito internacional e superando as vicissitudes que eles sofrem. Nos sistemas de transformação, importa sobredistinguir sistemas de transformação explícita, quando normas internacionais têm de ter conteúdo de lei ou de outro ato normativo interno, têm de poder ser repetidas ou reproduzidas, e sistemas de transformação implícita, quando normas internacionais têm também de ser objeto de ato interno para vigorar internamente, as bases que sejam um ato inserido em procedimento de natureza idêntica à natureza de qualquer ato legislativo. Por seu turno, os sistemas de recepção podem ser de recepção plena, recepção de quaisquer normas internacionais vinculativas do Estado, independentemente das matérias e das fontes, de recepção semiplena, recepção das normas internacionais, respeitando-se certas matérias e não a todas. E a recepção tanto pode referir-se a todos os agentes ou normas provenientes de quaisquer fontes, como somente abranger nada de direito internacional geral, direito internacional convencional ou direito das organizações internacionais. Prima facie, os sistemas de transformação traduzem visões dualistas, os sistemas de recepção automática formal dos hegemonistas, e a figura teve de ser desta maneira, por um postulado de coerência. Todavia, seria precipitado proclamar uma conexão inscindível. Os problemas em direito positivo são bem mais complexos do que em pura lógica, como demonstra um rápido balance comparativo. Distinta da noção de recepção é a noção de efeito direto, possibilidade de invocação de norma internacional perante os tribunais do direito interno, seja contra os Estados e entidades públicas, efeito direto vertical, seja frente a particulares, efeito direto horizontal. O efeito direto ou a aplicabilidade direta, porque propendemos a tomar as duas expressões como sinónimas, refere-se a normas internacionais atributivas de direitos ou do reconhecimento de interesses legítimos ou de imposição das distinções. Mediante a recepção automática, logicamente deve haver efeito direto, mas em direito comunitário europeu pode haver efeito direto de certas diretivas. Embora, passando Tiago. Voltou, professor. Voltou, sim, voltou. Embora a Constituição dos Estados Unidos já contenha uma norma sobre o regime jurídico dos tratados, apenas no século XX, as Constituições passaram a ocupar-se com nitidez das relações entre direito internacional e direito interno. Também tendo em conta os dados conhecidos da evolução histórica, a grande maioria das Constituições dos últimos anos insere cláusulas de recepção geral, plena ou semiplena. Quando as Constituições nada dizem, a jurisprudência e a doutrina acabam por apontar para soluções idênticas ou análogas. Não conhecemos nenhuma Constituição atual que introduza um sistema de transformação explícita. Relativamente ao direito internacional geral ou comum, não se
observam divergências na maior. Desde há muito tem sido visto na Grã-Bretanha, nos países da Commonwealth, um princípio de recepção automática, de incorporação, segundo o qual as regras constitucionais são consideradas parte do direito do país e aplicáveis nessa qualidade como outra restrição pelos tribunais. Também nos Estados Unidos é essa a linha unânime de encarar o fenómeno, não obstante faltar norma constitucional. Na Europa continental, foi a Constituição Alemã de Weimar a primeira a contemplar o princípio. Dizia assim: as regras de direito internacional geralmente reconhecidas valem como parte do direito integrante do direito alemão. Daí passaria para a Constituição de Bonn, a atual Constituição Federal Alemã. Primeiro resulta a Constituição da Itália, ao proclamar que a ordem jurídica submete às normas de direito internacional geralmente reconhecidas. Na Suíça, na França, na Espanha e na Bélgica, não se a Constituição prevalece outro sim, até da recepção automática. Finalmente, consagra na Constituição austríaca, a grega, constituições mais recentes como a colombiana, a cabo-verdiana, a russa, foram mais ou menos indireta, a guineense, 1984, São Tomé de 90, e timorense ao angolano de 2010. Quanto aos tratados, que na Grã-Bretanha a sua conclusão entra na prerrogativa da coroa e com ao mesmo tempo o poder legislativo compete ao Parlamento, torna-se imprescindível uma lei para lhe dar execução na ordem interna de um sistema de transformação. Ao invés dos Estados Unidos, onde os tratados têm de ser aprovados pelo Senado, consagra-se a recepção automática. Esta Constituição e as leis que se façam em seu cumprimento, bem como os tratados celebrados ou convênios a ser celebrados em nome dos Estados Unidos, constituirão o direito supremo do país, ao que se diz no artigo 6º, número 2 da Constituição Federal. Em termos variáveis, quase a recepção encontra-se nas Constituições da França, da Grécia, da Espanha, da Holanda, de São Tomé e Príncipe, da Bulgária, de Cabo Verde, da Roménia, da República Checa, da Rússia, de Timor, de Moçambique ou de Angola. Situação diversa na Alemanha e Itália, por aí, não haver preceitos ou moldes relativos ao direito internacional geral comum. O primeiro destes Estados é o primeiro reparte da recepção automática da transmissão implícita, já no segundo, a doutrina tradicional dualista volta para um sistema de transformação, mas em 2001 uma revisão constitucional afasta. No Brasil, há elementos algo contraditórios na Constituição. Por um lado, o processo de aprovação dos tratados aponta claramente para um sistema de transformação. Por outro lado, porém, o longo elenco de princípios e objetivos das relações internacionais, artigo 4º da Constituição, patenteia uma concepção jus-universalista muito mais consentânea que a concretização com a recepção automática. E o mesmo se diga dos preceitos avulsos em que se pressupõe uma aplicação direta da ordem interna. Os artigos 102, segundo a linha A, 105, terceiro, 178 e 192. Pelo contrário, dúvidas não há acerca da incorporação dos tratados de salvaguarda de direitos humanos. Os tratados vigoram diretamente enquanto tais, pois estabelecem outros direitos para lá do que a Constituição prevê. Artigo 5º, parágrafo 2º, e até se aprovado em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por ter extinto de todos os votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O que resultou, artigo 5º, parágrafo 3º, proveniente de uma emenda constitucional. Relativamente aos tratados de proteção de direitos humanos, a tendência por toda a parte é para a sua aplicabilidade imediata. São muito poucas constituições que prevêem expressamente a aplicabilidade imediata de decisões de organizações, entre elas a holandesa e a cabo-verdiana. Passando agora a Portugal, a segunda parte da minha intervenção. Não sei ainda quanto tempo tenho à minha disposição. Começarei por dizer que a questão da relevância do direito internacional à ordem interna portuguesa tem sido uma das questões mais estudadas e debatidas na doutrina portuguesa. A este respeito, 4 fases podem e devem ser reportadas. Antes de 1933, de 1933, 1971, de 1971, 1976 e após 1976. Darei apenas que após 1976, sem considerar o que está por trás, a Constituição dedica todo um artigo ao direito internacional, o artigo 8º, em que cuida sucessivamente do direito internacional comum, número 1, do direito internacional convencional, número 2,
desde a revisão de 1972, também de normas emanadas da Ordem dos Órgãos Internacionais, número 3, desde a revisão constitucional de 2004, especificamente normas da União Europeia. Portanto, a Constituição Portuguesa, no seu artigo 8º, trata de todos os vários ramos ou vertentes do direito internacional. Direito internacional comum, direito internacional convencional, direito internacional derivado de organizações internacionais e, mais especialmente, o direito próprio da União Europeia. Faz-se normas constitucionais no contexto global da lei básica, agora quase unânime opinião de que existe uma cláusula geral de recessão plena, o que não significa, evidentemente, que os autores não retirem idênticas consequências. Antes de mais, nunca descobriram um enquadramento favorável à cassação automática do direito internacional na Constituição de 1976. Ponto por o certo, embora não decididamente dessa direção, os trabalhos preparatórios da Assembleia Constituinte, em que eu tive a honra de participar, o teor das intervenções produzidas durante a discussão do artigo 8º, o claríssimo texto aprovado ao Conselho de Organização Geral Comum e a adoção, em vez de uma cláusula de reciprocidade, da regra da vigência da ordem convencional na ordem interna, enquanto vincular internacionalmente o Estado português. Ao mesmo tempo, sobretudo, noutros preceitos, faz-se não pouco importantes apelos no direito internacional. Os 4, 7, 1, 6 e 7, 16, 1 e 2, 19, 2, 33, 3, 4, 5, 102, 273, 2, 275, 5. Um texto após as sucessivas emendas constitucionais. No que tange ao direito internacional comum, corroboram o apoio até da recessão automática, primeiro, a letra do artigo 8º, número 1, similar à do artigo 25 da Constituição Federal Alemã. Segundo, a relevância do expressivo direito nacional dos artigos 7, número 1, 16, número 2 e 19, número 2. O problema complementar consistiria em averiguar se deve reconhecer-se a eficácia interna de todo e qualquer costume internacional, assumindo aqueles em cuja formação Portugal tem intervindo ou tem dado aceitação tácita. Congruentemente com o fundamento não voluntarista do direito internacional, como eu penso que deve ser adotado, é de possível alcance mais consentâneo com a universalidade do direito internacional. Mais duvidoso ao estatuto do costume local ou regional. Evidentemente não cabe no âmbito literal do artigo 8º, número 1, quanto desde que possa deve ser estendido por analogia com a interpretação extensiva por identidade da razão. Quanto ao artigo 8º, número 2, ele não faz depender a vigência da ordem interna das normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou recordadas, senão na sua publicação oficial. Bem se compreende, pois, nenhum cidadão pode ser destinatado de uma norma jurídica sem que disponha de um meio objetivo de a conhecer. Mas a publicação, que não é um ato específico e livre do órgão de educação internacional do Estado, o Presidente da República, ao contrário da ratificação, funciona como mera condício aos juros. Se não bastasse a introdução histórica, literal e lógica do artigo 8º, alguns argumentos de interesse sistemático iriam confirmar ou demonstrar que não se encontra uma regra de recepção geral plena do direito internacional convencional. Com efeito, os artigos 4, 7, número 6 e 7, 16, número 1, 33, número 3, 4 e 5, 102, 33, número 2 e 75, número 5, que versam respectivamente sobre textos tão importantes como a definição de cidadania portuguesa, a integração europeia, o Tribunal Penal Internacional, a enumeração dos direitos fundamentais, a extradição, o Banco de Portugal, a Defesa Nacional e de compromissos internacionais na âmbito militar, colocam os atos normativos de direito internacional, par da lei, com fonte de regras de direito interno. E não se trata nem de redundâncias, nem de cláusula de recepção semiplena, mas sim de apelamentos naturais do princípio de recepção plena. Em segundo lugar, são os mesmos os órgãos, paralelamente o governo, que têm competência de aprovação de convenções internacionais e competência legislativa. O que não se justificaria por nenhuma razão de equilíbrio do sistema político a exigência de dois atos sucessivos de qualquer desses órgãos sobre a mesma matéria. Em terceiro lugar, mas por outra banda, o que afasta a hipótese de transformação implícita, a competência de aprovação de resultados de acordos internacionais é distinta e não totalmente coincidente com a competência legislativa. Recordo o artigo 151, número 1 ao INI e do 197 ao INC, não volto agora estar a alongar em citação de artigo. Professor, um pouquinho mais lento, desculpe interromper novamente. Não, que isso. Em quarto lugar,
Na fiscalização da constitucionalidade, igualmente, se distingue entre atos legislativos e tratados. Artigos 277, número 2, 78, número 1, 209, número 4, 280, número 3. Ainda a respeito do artigo 8º, número 2, observe-se que a alusão do artigo 8º, número 2, a convenções regularmente ratificadas e aprovadas tem de ser conjugada com os artigos 277, número 2. No presente abrange os acordos do Fórum de troca de notas, porque entre nós estão sujeitos à aprovação. A expressão enquanto vincular internacionalmente o Estado português significa que a vigência na ordem interna depende da vigência da ordem internacional. Normas internacionais só vigor no nosso ordenamento depois de começarem a vigorar no ordenamento internacional, exceto aqui vigorar ou só modificações na medida que tal aconteça a nível internacional. Parece nítido. Se uma norma internacional vigora na ordem internacional, tem de vigorar também, enquanto tal, na ordem interna. Se deixa de vigorar na ordem internacional, não pode continuar a vigorar na ordem interna. Em contrapartida, a eventual divergência com o tratado ou na ordem interna, por preterição dos requisitos constitucionais, não impede vinculação a esse tratado na ordem internacional. É um ponto que importa referir. Pode um tratado não poder vigorar na ordem interna por ser inconstitucional e, apesar de tudo, pode ainda obrigar o Estado na ordem internacional. Isto é, duvidoso a espécie de ser a melhor doutrina. A aplicabilidade imediata dos tratados envolve a aplicabilidade imediata à ordem interna das decisões dos tribunais internacionais que foram instituídos, sempre que sem prejuízo também do respeito pela Constituição. Quanto às normas emanadas dos órgãos competentes e organizações internacionais de que Portugal seja parte e que vigoram diretamente da ordem interna, tal se encontrarem estabelecidos nos respectivos tratados constitutivos, artigo 3, não adulto suscita a sua fenómeno como recessão automática no seu grau máximo. Dispensa-se não só qualquer interposição legislativa, qualquer aprovação ou ratificação a nível interno, equivalente a dos tratados, e tampouco por tratar-se de fiscalização preventiva, mas exige sempre a publicação no Jornal Oficial Português. Quer dizer, se Portugal se vincula por uma decisão de uma organização internacional, esta decisão da organização internacional vigora na ordem interna portuguesa, na medida em que Portugal, o Estado português, é membro, é parte dessa organização internacional. Pensado em 1982, na perspectiva da integração de Portugal nas comunidades europeias, da consequente recepção do direito comunitário, nunca acertou e o seu âmbito atual. Mas se sabe, as decisões normativas imediatamente aplicadas das mais diversas organizações internacionais, entre as quais as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Antes de mais nada, as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O artigo 8º é omisso relativamente a tratados celebrados por tratados internacionais e que Portugal seja membro. Óbvio, porém, que não podem ser publicados enquanto tais imediatamente na ordem interna. O número 4, depois de ver o segmento estabelecer que as instituições também das instituições continuam. Força jurídica. Ou eficácia das normas internacionais referidas na ordem interna, a força jurídica ou verificada das normas da produção interna pode ser apoiada com o seguinte nas seguintes posições. Força jurídica supraconstitucional, normas internacionais, força jurídica constitucional, força jurídica infraconstitucional, força jurídica com altas normas legais, força jurídica infralegal. Ainda existe na Constituição portuguesa, na atual como nas anteriores, e também na grande maioria das constituições de outros países, Constituição expressa inequívoco do lugar que as normas internacionais ocupam na área interna. O legislador constituinte mostra-se aqui muito prudente. Pode ser carregado, contudo, aos elementos que permitem chegar a resultados fundos na autossuficiência de problemas, relação entre Estados ou comuns bens constitucionais, relação entre Estados, relação bem constitucional, relação entre bens constitucionais e dignidade e fim, relação entre direito constitucional e normas da lei extraordinária. Em primeiro lugar, normas de direito internacional comum e normas de direito constitucionais. A Constituição declara formalmente vários princípios do direito internacional de jogo comum do artigo 7, número 1. Respeito aos direitos humanos, direitos quais a autodeterminação e a independência, igualdade entre os Estados, solução pacífica dos conflitos internacionais, uma resolução de dos outros Estados, cooperação com os outros, emancipação para a sociedade. Os processos constitucionais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta é um
princípio internacional, como se torna óbvio, princípio internacional, projetados na Declaração Universal de 1948. Mais à frente do artigo 9.2, a Constituição admite a punição de limitação interna da ação ou omissão que no momento do seu prato seja considerada criminosa no direito internacional como multa dos tipos. Os princípios de suma é assunto supraconstitucional. Pode seguir porque são distintos a sua função e a sua consistência jurídica. O princípio considerado no artigo 7.1 corresponde a princípios de jus cogens, como que se reconhece. Como princípios de jus cogens, só estudamos a comunidade internacional não pode deixar de se sobrepor à Constituição de qualquer Estado. Mas, portanto, o princípio não é nada anunciado na Constituição Nacional que não pertence por enquanto aos jus cogens, mas tem valor constitucional por virtude da decisão formal operado pelo artigo 16, número 2. A respeito das restantes normas da legislação geral comum, hesito entre reconhecer geral o tempo das normas constitucionais ou o grau infraconstitucional com o quadro supralegal. Qualquer das classificações seria admissível. Normas de direito internacional, convencional e normas constitucionais. Não para justificar quaisquer dúvidas sobre o modo como no direito português se posicionam as normas constantes e tratados internacionais perante a Constituição, posicionam-se numa relação de subordinação. Para o ato, todos os argumentos de caráter geral podem ser retirados do princípio da soberania ou da independência nacional ou do princípio do Estado de Direito, mas lembrar a sujeição de tais normas ao controle de constitucionalidade, se bem com especialidades significativas. 177 número 2, 178 número 1, 109 número 4, 180 número 3. Mas tem de lembrar a necessidade de proceder a prévias revisões constitucionais que se sentiu em 1992 com o Tratado de Maastricht, primeiro Tratado da União Europeia, em 2001, quanto o Tratado de Roma, quando o Estatuto de Roma, institutivo do Tribunal Penal Internacional, em 2004, quanto o Margaret Tratado de Qualidade de Constituição Europeia. Estes tratados favorecem desde logo, com base no novo superior de Estado, no superior de Direito, vínculo dos Estados entrariam em vigor independentemente disso. E depois seriam as normas constitucionais desconformes, são tidos verificados por revogadas, ora não foi isso que aconteceu. Evidentemente, quando o artigo 18, número 1, a Constituição prescreve a aplicação imediata dos novos direitos de garantia e de apelatividade das direitos públicos, abrange também o rol de soberania competente para a vinculação internacional do Estado. É um ponto muito importante. Se o Estado português se vincula a um Tratado Internacional de Direitos Humanos, os órgãos do Estado português e também quaisquer entidades públicas ou privadas estão obrigadas a respeitar as normas desse Tratado Internacional. As normas de direito das normas internacionais e normas constitucionais. Aí, o princípio é de que o direito internacional, o direito próprio das normas internacionais, está subordinado às normas da Constituição. Portugal não pode fazer parte de uma organização internacional contrária à sua Constituição. Não pode submeter-se a uma norma dimanada de uma organização internacional que seja contrária à sua Constituição. Nesse caso, teria de sair dessa organização internacional. Mais discutido nos últimos anos tem sido o problema das relações entre normas de direito da União Europeia e normas constitucionais. Muito discutido. Havendo alguns europeístas extremos que defendem a subordinação até da Constituição às normas dimanadas da União Europeia. Não é de modo algum a minha opinião. Não é que eu seja contra a União Europeia. Sempre fui a favor da União Europeia. Mas, como a crise atual, de resto, mostra, a União Europeia está muito longe de ser uma entidade própria. É, acima de tudo, um conjunto de Estados. Não é uma entidade própria da União Europeia, independente dos Estados, acima dos Estados, como se fosse uma federação ou uma união federativa. Não é. Nessas condições, não poderia admitir-se que as normas próprias do direito da União Europeia, quaisquer que fossem, pudessem prevalecer sobre as normas constitucionais internas. Mas devo dizer que há autores em Portugal que defendem posições diferentes da minha. Mas a minha parece-me ser uma posição equilibrada. Defendo a integração europeia, defendo a União Europeia, mas com ponto e medida, sem ultrapassar essas medidas, pelo menos no estado atual que a União Europeia se encontra. Depois,
seria interessante analisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia em confronto com a jurisprudência dos tribunais constitucionais dos Estados. O Tribunal de Justiça, a meu ver, tem ido longe demais na preponderância que tem vindo a dar nas suas decisões às normas da União Europeia. Longe demais. Aliás, não é de admirar que assim aconteça. Os tribunais têm sempre tendência para sobrevalorizar as normas que se destinam a proteger. Portanto, o que sucede com o Tribunal de Justiça da União Europeia sucede com outros tribunais, mesmo a nível interno. Mas parece-me excessivo. Embora também pareça excessiva a resistência de alguns tribunais constitucionais de Estados-membros da União Europeia que se recusam a aceitar a vigência de normas da União Europeia na ordem interna por razões as mais variadas de caráter económico, social, político, cultural, etc. Aquilo que se verifica neste momento na Europa centro-oriental, depois da queda do comunismo, particularmente na Polónia e na Hungria, com tendências para desrespeito de regras básicas da democracia, do Estado de Direito, suscita-me uma grande preocupação. Mas é prova, infelizmente, quer queiramos, quer não, que a União Europeia não tem ainda consistência suficiente para se afirmar sobre esses Estados. Ainda hoje vim a saber o resultado das eleições presidenciais na Polónia, que deram a vitória ao presidente atual partidário de uma visão, podemos dizer, iliberal da democracia polonesa, o que no caso é a preocupação. E o que se passa na Hungria, ainda mais preocupante. Mas não entremos agora nessas questões. Normas de direito internacional, normas de direito ordinário. Último ponto. Qual a relação? Aí não tenho a menor dúvida. A relação é de prevalência das normas do direito internacional. As normas de um tratado internacional, mesmo do simples tratado internacional, impõem-se a qualquer lei interna. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, pelo motivo geral de direitos no qual alguém que se inclui perante outrem, no caso do meio de tratado, não pode depois unilateral. No caso do meio da lei, existe o cumprimento daquilo a que se tem obrigado. Em segundo lugar, pela conveniência ou pelo interesse fundamental da harmonização da ordem interna da ordem internacional. Só dessa forma que se consegue. Em terceiro lugar, pela lógica da recepção automática, que significa que os Estados, o Estado, em vez de denunciar-se da Convenção Internacional, fez-se proveito de expor em contrário. Em quarto lugar, pela prescrição do artigo 8º número 2, que está em vigor na ordem interna, enquanto vincularem internacionalmente o Estado português. Em quinto lugar, basta complementarmente com a colocação no artigo 119, número 1, das convenções internacionais, imediatamente depois das leis constitucionais e antes das leis internas. E de resto, deve dizer-se, não a Constituição diretamente, mas a lei orgânica do Tribunal Constitucional regulou aquilo que se vem chamando a inconvencionalidade. A primeira expressão tem vindo a correr o mundo, inconvencionalidade. Assim como há inconstitucionalidade e ilegalidade, há inconvencionalidade. Uma lei contrária a um tratado internacional é inconvencional. E, portanto, no mínimo, é ineficaz se não se considerar que ela é inválida. Depois, seria interessante, se tivesse tempo, mas também julgo que o tempo está quase a passar, e também isto vai-nos ir demasiado longe, analisar o sistema de controle da constitucionalidade e da convencionalidade à face do direito português. Convido os caros amigos a lerem as minhas obras de direito constitucional e direito internacional e vão ver aí uma resposta. Embora não pretenda que essa resposta seja a melhor, mas é a resposta que me parece mais adequada e mais equilibrada nos tempos atuais do país e do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer apenas alguns comentários, né, para encaminhar algumas questões. Temos algumas questões feitas pelos alunos, né, e eu queria também ouvi-lo a respeito de alguns aspectos da organização territorial, né, tema que também o senhor já trabalhou várias vezes, né, em livros publicados aqui no Brasil, inclusive. E talvez, o senhor fez menção aí a uma tendência, né, que ocorre
hoje, mas que acredito, né, e torço que isso seria uma tendência temporária, né, do crescimento de alguns governos superconservadores, né, e com viés autoritário. Né, o senhor citou o caso da Polônia, o caso da Hungria, né, isso também ocorre, né, nos Estados Unidos ou no Brasil, onde, acompanhando essa tendência, né, conservadora, vem também uma ideia de maior centralização, né, que acompanha o autoritarismo. Então, isso vem, de alguma maneira, né, e esse processo é um processo mais recente, vamos dizer assim, né, principalmente do século XXI, e que vem substituindo uma tendência até então, que era uma tendência de aumento de descentralização e da democratização. A gente viu, inclusive, processos, né, de democratização ou de redemocratização, em alguns casos, em estados mesmo do leste europeu, né, como isso ocorreu no final do século XX, início do século XXI, um caminhar, né, da Europa Oriental e da Ásia, da Eurásia, né, em direção a um constitucionalismo, né, trazendo democracia e, portanto, limitação, né, ao poder do Estado. E eu acho que essa tendência de democratização, de constitucionalização, que foi, em boa medida, se espalhando, né, pelo mundo, e o senhor participou de diversos processos, né, no caso de Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau, né, entre outras discussões pelo mundo afora, né, esse processo veio também acompanhado, em alguma medida, com descentralização. Ou seja, a gente poderia enxergar em algum momento, né, que esse enfraquecimento do Estado Nacional, né, e essa necessária reconceituação, né, uma construção de um novo conceito de soberania, né, que possa conviver com respeito aos direitos humanos universais, ou até mesmo com a ideia, num determinado momento, de fortalecimento, né, da União Europeia, que agora também encontra-se em crise radical, né, a gente podia ver que esse enfraquecimento desse Estado Nacional, né, de um lado, fortalecia aqueles espaços subnacionais, né, a região, o Estado regional italiano, como o senhor falou, da Constituição de 1947, a criação do Estado autonômico na Espanha, com a Constituição de 1978, né, que dá, então, mais autonomia para as comunidades, para as regiões, para as províncias e para as municipalidades. Então, você tem uma descentralização, né, uma certa transferência de competências para as esferas internas e, ao mesmo tempo, com a experiência da União Europeia, um fortalecimento também, um crescimento do papel de esferas acima do Estado Nacional, né? Então, no caso da União Europeia e até mesmo do papel do direito internacional. Então, a gente poderia, talvez, enxergar que esse enfraquecimento do Estado Nacional, ele fortalece o poder local, os poderes locais, e, ao mesmo tempo, permite um aprofundamento dos arranjos internacionais, tanto na esfera do direito comunitário, como na esfera do direito internacional. Isso agora é, em alguma medida, interrompido, porque a gente vê esse crescimento conservador bastante autoritário e em estados, como estado-chave, né, como o caso dos Estados Unidos, né, e aqui para a América Latina, o Brasil, ou aí na Europa Central, né, o caso da Polônia, da Hungria, mas também com outras movimentações autoritárias, né, aparecendo aí pelo mundo afora. A gente viu Filipinas, Indonésia, etc., né? Há uma tendência, talvez, a tentar interromper isso, e uma tendência que, creio eu, que é muito provisória, né, de tentativa de fortalecer de novo o Estado Nacional. E, com isso, enfraquecer, né, o direito internacional, o direito comunitário e o direito interno, né, dessas autonomias internas em nível regional, provincial, municipal, nível dos conselhos, né, em Portugal, ou dos Estados-membros nos Estados federais. Bom, a partir desse raciocínio, né, eu lembro que há não muito tempo atrás, né, e a nossa linha de pesquisa aqui na PUC em Direito Internacional, Direito da Integração, né, e Estado Plurinacional, a gente debate essa questão, né, da descentralização, da diversidade, de um pluralismo jurídico, né, que traz a discussão importante,
né, sobre o federalismo, né? Lembrando, por exemplo, que a ideia, né, do federalismo norte-americano com o federalismo por agregação, né, um federalismo centrípeto, né, onde os estados que eram soberanos abrem mão de competências para um novo ente territorial que é criado, que é a União, pessoa jurídica de direito público interno, e o Estado Federal, pessoa jurídica de direito público internacional. Então, há uma transferência de baixo para cima na formação, por exemplo, do federalismo norte-americano, o que não há no Brasil, que é um modelo por segregação, né, um modelo centrífugo, onde, no caso, é esse Estado nacional, que era centralizado, que transfere competências para as esferas territoriais menores. Dentro disso, nós recebemos e tivemos algumas discussões aqui importantes, né, de professores que vieram, né, da Europa, trazendo a defesa e até a possibilidade, isso há alguns anos atrás, antes da crise, da grande crise econômica de 2008 e com o aumento do conservadorismo vindo ao autoritarismo, mas antes disso tudo, né, vamos dizer, antes de 2008, havia uma aposta de que a Europa poderia e já estava se tornando uma Europa federal, né? Eu queria ouvi-lo a respeito disso, e aqui eu acrescento a pergunta de um aluno que vai, né, nesse sentido, né, que é o do Vinícius Cássio Ferreira de Souza. Ele encaminhou uma pergunta para o senhor aqui, que envolve essa questão e que envolve até um outro debate que começa a surgir agora também, né, com um constitucionalismo mundial, né, um Estado mundial, um Estado de direito internacional, né, coisas que eu acho, assim, às vezes um pouco assustadoras, né, centralismo exagerado, nós não temos pavor. E aí o Vinícius traz a pergunta para o senhor, né, professor Miranda: a teoria do constitucionalismo global do professor Canottilho, que propõe um monismo internacionalista com fundamento no jus cogens, seria uma tese decadente na contemporaneidade? Bom, então eu colocaria para ouvir o senhor esses dois aspectos, né? Se havia mesmo, se já estava, a Europa estava chegando perto, né, de uma Europa federal, em que medida em que isso foi interrompido com toda a crise econômica, depois vem o Brexit, e agora os regimes autoritários dentro da União Europeia, como Polônia e Hungria, que vão agravando tudo isso, e dentro disso, né, se a gente pode, ou deve, né, ou seria bom, né, ou negativo, falarmos em constitucionalismo global, professor. Gostaria muito de ouvi-lo, o senhor, a respeito. Eu, antes de nada, eu estou extremamente preocupado com a situação que atualmente se vive no mundo. Em muitos estados mais importantes, os Estados Unidos, a Rússia, permitam que diga, o Brasil, a Colômbia, a Hungria, a Turquia, as Filipinas e muitos outros, em que tendências autoritárias se mostram com muita força. Muitas vezes ligadas a tendências populistas. Não posso muita coisa. Mas eu sou convencido de que a democracia liberal, pluralista, a democracia que vem da Revolução Americana, da Revolução Francesa, que criou a Segunda Guerra Mundial, as democracias que aparecem no Conselho Militar dos Direitos do Homem, que inspira o pensamento de meio dominantes feministas, a democracia há de prevalecer. Não há alternativa à democracia pluralista, representativa, liberal, aberta a todos os aspectos de opinião, aberta a toda a oposição, aberta a todos os homens e mulheres. Não há alternativa. Eu não gosto muito da expressão constitucionalismo global. Por razão que, aliás, o professor já referiu. O constitucionalismo global constituiria um Estado mundial global. Ora, não só não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, nem na vida dos meus bisnetos, mas também eu seria contra um Estado mundial. O que defendo é, sim, constitucionalismo a nível de todos os Estados. E depois, o reforço, naturalmente, das grandes organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas. Mas o constitucionalismo global, no sentido de um Estado mundial, são contra, não vão perder por conta que é uma completa impossibilidade
desde sempre e provavelmente para sempre. Portanto, dentro do Estado, de todo o Estado, nós temos que defender a democracia, o Estado de Direito e também a relação Estado real com o direito interno, com o direito internacional. Uma relação equilibrada com aquela que eu defendo. O mecanismo controlado do direito internacional, vigência do direito internacional no âmbito interno, é o direito internacional que depende largamente ou de uma consciência jurídica internacional comum, onde os justos correm, ou da vontade dos Estados, da vontade constitucional. Isto tendo em conta as realidades nacionais e locais. Não é possível pensar em tratados totalmente iguais a nível económico para países como a Finlândia ou países como a Sul, países como Portugal ou a Noruega. Tem que ser realistas, mas um realismo crítico independente, um constitucionalismo, não um constitucionalismo global, mas aquilo que eu chamo constitucionalismo inclusivo. Constitucionalismo é ver Constituição, Estado de Direito, democracia, direitos fundamentais, respeito à lei, respeito dos tribunais, por toda a parte. Então, os Estados com as suas tradições e com os seus direitos. Isso é que interessa mais adequado e mais sentido. E essa perspectiva, aqui também podemos. Bom, muito obrigado, professor. Eu acho eu também tenho pavor dessa ideia de um Estado mundial, né? Isso acho que seria perigosíssimo, né? E de um Estado de Direito de todo, né? E um constitucionalismo global. Eu tenho muito medo dessa ideia, e quanto mais centraliza, maior é a tendência ao autoritarismo, né? E eu acredito muito que a gente pode pensar, e isso o direito constitucional, né, professor, tem uma contribuição imensa, né, para dar sobre formas ou arranjos de ordenamentos jurídicos plurais em espaços territoriais distintos, né? Então, vamos deixar aí, né, a Constituição com seu espaço lá no Estado Federal tem as constituições estaduais. Aqui no Brasil, nós inventamos um federalismo, onde o município também passou a ser ente federado, tem a sua lei orgânica municipal, que é uma constituição do município. Então, essa convivência entre um ordenamento local, um ordenamento regional, um ordenamento nacional, um ordenamento macro-regional, até chegarmos ao ordenamento, não ao ordenamento, né, mas até chegarmos ao direito internacional e essa convivência, né, de determinados princípios que mantenham a diversidade, o direito à diversidade, ao pluralismo étnico, né, ao pluralismo jurídico, ao pluralismo epistemológico, né, enfim. Eu acredito muito, não sei se você concorda comigo, que inclusive o fortalecimento do direito internacional não está nessa ideia de um Estado de Direito internacional, nem de uma Constituição global, né? De jeito nenhum. A Constituição global significaria acabar o direito internacional. Acabar o direito internacional. Não haveria mais direito internacional. Acabou tudo, E esse discurso vem voltando aí, e às vezes vem em nome assim, de direitos humanos e tudo, né? O que é muito, eu acho, assim, muito complicado. Nós temos uma outra pergunta, professor, aqui, do Cássio Coutinho. Pergunta aqui, professor, quais obras o senhor recomenda para compreendermos bem as teorias mais recentes de incorporação de normas de direito internacional? Bom, aí ele está pedindo obras, se o senhor quiser indicar agora, ou quiser depois mandar para a gente envia para os alunos uma lista de livros. Não de obra, mas há um grande jurista, um grande internacionalista brasileiro, Valério Mattioli, cujas obras eu conheço e que eu recomendaria aos alunos. Não sei se esse aluno conhece esse professor. Aliás, o Brasil tem sempre grandes professores de direito internacional. Mas, neste momento, eu permito-me adiantar que é o professor Valério Mattioli, o maior especialista de direito internacional no Brasil, mas, obviamente, eu recomendaria. Quanto aos portugueses, desta parte, recomendaria o meu curso de direito internacional, que há uma edição no Rio de Janeiro. Aliás,
chegou a sair uma 4ª edição no Rio de Janeiro. Mas há também muitas obras de outros autores, portanto, no direito internacional não faltam autores. Mas, antes de mais nada, Valério Bartolomeu. Muito obrigado. E aí tem uma outra questão da Thalita Souto, que ela pergunta ao professor Jorge Miranda em relação às 8 tendências evolutivas do direito internacional elencadas pelo senhor, como analisaria o objetivismo do direito internacional na atualidade? Não sei muito bem o que é que se quer dizer com o objetivismo do direito internacional, porque depende muito das concepções que haja acerca do objetivo do direito internacional. A meu ver, o objetivo do direito internacional confunde-se com o realismo perante o direito internacional. Quer dizer, nem ver o direito internacional numa perspectiva uma perspectiva de imaginação grande, tudo do direito internacional, não apostar tudo no direito internacional, nem acreditar que o direito internacional resolve todos os problemas, mas, ao contrário, cair numa visão muito antipática, muito nacionalista, de subordinação do direito internacional aos interesses de cada Estado. O objetivo do direito internacional significará aceitar um direito internacional, como há pouco dizer, inclusivo. Quer dizer que possa ser comum, na realidade, aos vários Estados. Assim como há um constitucionalismo inclusivo, no sentido de, em todos os Estados, haver constituições de Estado democrático de direito, também um internacionalismo inclusivo, no sentido de, em todos os Estados, ser acolhido o direito internacional, respeitado, cumprido, com razão, com sensatez, com coerência. Muito obrigado. Temos aqui então, uma outra questão da Isadora Machado Hartmann. E ela traz uma questão interessante sobre a atuação do Banco Central Europeu, né, que vem aquela discussão, né, professor, que até eu queria ouvi-lo também, né, sobre isso. Ela pergunta sobre o recente posicionamento do Tribunal Alemão sobre as atuações do Banco Central Europeu. E aí eu queria acrescentar uma questão a respeito disso, né, que nós tivemos, e a gente debatia muito essa questão, quando o senhor, né, as várias vezes que eu já acompanhei o senhor aqui no Brasil, né, entre as 40 vezes que o senhor esteve aqui, né, a discussão, por exemplo, daquela ideia de uma Constituição, né, que estabelece direções, né, para o ordenamento econômico, né, o constitucionalismo social, a ordem econômica, né, no debate, o senhor deve se recordar muito, além do professor João Alfredo Baracho, né, um constitucionalista, o professor Washington Peluso Albino, né, de Souza, que era professor de Direito Econômico aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal, né, uma das vezes que o senhor veio aqui, ele era o diretor da faculdade, né, outra vez, o professor Washington Albino, ele falava muito da ideia de constituição econômica, né, ou seja, da necessidade, né, da Constituição a estabelecer princípios, regras, né, de observância obrigatória, né, obviamente, tanto os princípios como as regras, todo o sistema constitucional, a coerência do sistema constitucional, e o professor Washington Albino falava de uma ideologia constitucionalmente adotada, né, que falava que incluía, então, toda uma ordem social, econômica e política no texto constitucional de observância obrigatória. E naquela ocasião, né, era comum nós discutirmos e encontrarmos até decisões de cortes supremas, né, condicionando a ação da economia a determinados princípios constitucionais, né, e regras constitucionais. Na nossa Constituição brasileira, por exemplo, lá no artigo 170 e seguintes, nós temos a ordem econômica, e ali tem princípios da ordem econômica que são de observância obrigatória. Por exemplo, políticas econômicas de redução da desigualdade regional, de redução da pobreza, da desigualdade social, a soberania econômica, né? Isso tudo princípios que são de observância obrigatória, né? E que, se forem descumpridos... Né? Não é só no Brasil que verifica, como se verifica em Portugal e em outras constituições também. As constituições do Estado Social ocupam-se todas da ordem econômica.
O que acontece é que algumas vezes, portanto, que a ordem económica se sobreponha a tudo mais, ao contrário, então tem que haver uma posição equilibrada entre ordem económica, ordem social, ordem cultural, ordem política. Não pode haver sobre tudo. Então, o que acontece, como se verifica nesse caso que citou do Banco Central Europeu, esse Banco Central Europeu, dentro de uma certa visão, de um certo enquadramento, tendo em conta a personalidade dos seus dirigentes, tende a sobrepor-se a princípios ou regras constitucionais, o que foi denunciado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão no acórdão citado por esse aluno há pouco. É necessário equilíbrio. Tem que se encontrar um compromisso, porque senão não chegamos a partida. A vida política, económica, social e também a vida jurídica assenta sempre num compromisso. Assenta sempre, não há extremismos, não há radicalismos, mas em compromisso. Senão não é possível convivência. E é isso também que significa na Europa. E uma das razões também da crise da União Europeia é alguns que devem ir longe demais sem atravessarem as etapas necessárias para chegar ao destino. E correr o caminho lentamente, com serenidade e com equilíbrio. Aí, como em tudo. Então, o senhor acha que a decisão do tribunal alemão, né, com relação ao Banco Central, porque na prática, e eu queria ouvi-lo mais sobre isso, ou seja, a prática do Banco Central Europeu, ela tem sido de uma intervenção tão grande que anula a possibilidade dos governos nacionais da União Europeia, né, de estabelecerem políticas econômicas com algum grau de soberania, o que compromete a democracia interna, ou seja, É verdade, mas o que significa, assim, olhando para a realidade dos Estados europeus, o caso de Portugal, da Espanha, do Reino Unido, da própria Alemanha, da Itália, da França, são países cujos governos conduzem a sua política económica com mais ou menos liberdade, tendo em conta as condições em que se encontram. E, neste momento, perante a pandemia terrível que atinge a Europa, se não houvesse a possibilidade de uma adequação de cada governo à situação em que o país se encontra, não ser possível a subsistência da Europa. Mais uma vez, volto a dizer, tem de haver equilíbrio entre aquilo que é europeu e aquilo que é próprio de cada Estado. O que se diz a nível europeu deve dizer-se no outro mundo também. Mas Portugal, por exemplo, né, tem um governo com uma aliança que foi chamada, né, há algum tempo de geringonça, né, que foi uma aliança à esquerda, né, do Partido Socialista, o Partido Comunista, né, entre outros. Essa aliança, em alguma medida, e aí eu não sei em que medida, ela desafiou um pouco as regras rígidas do Banco Central Europeu, de Bruxelas, com relação à economia. Né? Não ou não? Porque aí, quer dizer... Sim, diga. O governo português não é uma coalizão entre esses três partidos. É um governo só do Partido Socialista. E há imensos casos, principalmente quando se trata da aprovação do orçamento, os outros partidos não votam contra. Mas aconteceu recentemente que o Partido Socialista votou contra. Os outros casos, cada qual segue a sua política. E o que acontece é que, por outro lado, em Portugal, há um sistema de governo semipresidencial. E, portanto, não é só o governo que determina a condução da política do Estado, há também um Presidente da República. E até se diz que em Portugal há já um bloco central com o Presidente da República ligado a um partido de centro-direita e a um governo ligado a um partido chamado de centro-esquerda. Portanto, aquela situação não é tal geringonça que se falou há uns 4 ou 5 anos. Não, é muito diferente. Muito diferente. Também o Partido Comunista tende a exair-se, vai perdendo a outro Partido Comunista da Europa, que tem perdido cada vez mais apoios. O que é preocupante em Portugal é que, entretanto, tem surgido um partido da extrema-direita. É preocupante. Mas, até agora, há um Presidente da República, um governo que se tem entendido
e o sistema tem funcionado bastante bem. Mas, por exemplo, a gente viu o caso da Grécia, né, com a eleição do Syriza, que é um partido mais à esquerda, né? E, entretanto, depois, e foram vários eventos ali, onde a União Europeia e a Alemanha, né, e talvez mais especialmente a Angela Merkel, o Banco Central Europeu, mas o Banco Central da Alemanha, intervém nas políticas internas da Grécia e não deixa que o governo grego, né, haja com, vamos dizer assim, uma ideia de soberania econômica. Esse governo grego já foi mudado. Hoje está no poder na Grécia um partido mais à direita. A esquerda que esteve no poder na Grécia já não está no poder. Pois é, mas eu diria, a gente pode falar... Não houve nunca nenhuma intervenção do género daquelas que houve na Grécia. Não houve. Não, né? Porque a gente pode falar que há uma soberania econômica em Portugal. Há uma soberania econômica em Portugal. Embora, naturalmente, tendo em conta a realidade portuguesa. E, neste momento, há um problema grave, volto a dizer, que é a pandemia. Um problema que, neste momento, é muito preocupante em Portugal, porque tem levado a uma paragem das atividades económicas a um nível extremamente preocupante. E agora, se nós estamos no verão, vamos ver o que é que acontecerá depois do verão. Mas a situação é muito preocupante. Portanto, aliás, não é só em Portugal que há a pandemia, também é noutros países. Mas em Portugal, talvez com maior preocupação. E, bom, vamos aqui, tem uma última pergunta da Isli Maia. Como o professor interpreta a construção da primazia do direito europeu pelo Tribunal de Justiça da União Europeia à luz do direito constitucional? Há espaço para hierarquia na relação entre direito internacional e direito interno atualmente? Bom, eu já respondi essa pergunta, de certa maneira, na minha conferência. Eu entendo que realmente o Tribunal de Justiça da União Europeia tem uma tendência expansionista, tendência de alargamento do direito da União Europeia, de sobreposição ao direito interno, ao direito constitucional. E acho que aí tem de haver uma reação, e tem havido. Nós temos o artigo 8º, número 4 da Constituição, que se refere expressamente ao direito da União Europeia, mas assim entendido num sentido moderado, no sentido de nunca haver nenhuma sobreposição ao direito constitucional interno. Portanto, o direito da União Europeia pode prevalecer e deve prevalecer sobre o direito ordinário interno, sobre a lei interna, mas nunca sobre a Constituição. Bom, professor, muito obrigado, uma grande satisfação ouvi-lo. E eu gostaria agora que o senhor utilizasse um tempinho final que nos resta para mandar uma mensagem, uma ideia final sobre a relação com o Brasil, sobre o direito constitucional brasileiro, e sobre as perspectivas que o senhor vê para o futuro, os desafios do futuro depois dessa pandemia e dessa crise ambiental. Qual que é o papel do direito constitucional diante da crise ambiental? Passo a palavra ao senhor para fazer, então, suas palavras finais, professor. As minhas palavras finais correspondem, obviamente, às minhas palavras iniciais. Dizer que, para mim, é uma honra, uma grande satisfação, uma grande alegria, uma grande felicidade ter esta oportunidade de me dirigir a um professor e a alunos universitários do Brasil. Eu tenho uma relação, como disse, muito antiga, desde que nasci no Brasil, muito forte, com as leituras, o conhecimento, os amigos que tenho no Brasil, as visitas que eu tenho feito ao Brasil, o conhecimento profundo que tenho da história do Brasil, da literatura brasileira, por exemplo, os grandes autores brasileiros, como visto por mim ainda no juventude. E os meus votos são no sentido de cada vez mais se desenvolver, crescer, ser uma nação inclusiva, com o Estado de Direito, ser um país que vença a pandemia, um país que consiga encontrar uma resposta aos problemas ambientais, a sustentabilidade ambiental,
é necessária, reduzir particularmente, tendo em conta a sua longa costa, a sua mata atlântica, a floresta da Amazônia, tendo em conta tanta morte, nós do país que vem, e tem de vencer o fundamental. Isto não é considerado. Agora, o Brasil tem uma força única, muito grande. Os brasileiros sentem um patriotismo muito forte. E o patriotismo, antes de mais nada, consiste em amar o Brasil com a realidade de um povo que se sente por si próprio, que se dá presente por si próprio, respeita as leis, respeita homens e mulheres e que pretende viver de acordo com o direito. E o direito hoje, antes de mais nada, o direito constitucional é o direito internacional. Antes de mais nada. Não quer dizer que o direito civil, o direito penal, o direito comercial não tenham importância, claro que têm. Mas sobre eles está ou paira o direito constitucional e paira o direito internacional. Portanto, a minha mensagem é de grande amizade, de grande alegria e fazer votos porque, passada a pandemia, estes alunos visitem Portugal e vou voto também porque eu tenho a oportunidade de retornar ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E com certeza, passando a pandemia, passando esse momento difícil, né, que a humanidade está vivendo, nós vamos recebê-lo aqui e vamos visitá-lo também. Né? Foram mais de 700 alunos, né, inscritos no curso, e aí uma grande satisfação realmente ouvi-lo sempre. Né? Agradeço muito a sua presença, professor. Até mais, e assim também agradeço. Muito obrigado. E agradeço muito a todos os nossos, né, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, né, na participação no nosso curso. Grande abraço.